Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Edilene, porque eu lembrei que eu não falo meu nome, gente. Vocês estão aqui há meses, quase 2 anos comigo, quem tá desde o começo do canal. E raramente eu falo meu nome, isso é uma falha minha totalmente. Então, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Edilene, estamos fazendo a leitura de provérbios diariamente, cada dia referente a um versículo. E hoje é provérbios 29, porque nós vamos ler 29, que nós estamos no dia 29, tá? O que eu vou fazer? Ontem, seria provérbios 28, eu não consegui ler por conta do culto, por conta da igreja e tudo mais. Então, eu vou ler primeiro Provérbios 29, que é referente ao dia de hoje. Vamos fazer a leitura, vamos pontuar o que temos que pontuar. E aí depois eu leio o 28 e eu vou fazer aquele mesmo esquema, que é... Ai, meu cabelo que tô puxando. Que é separação, tá? Então, vamos começar lendo Provérbios 29, que hoje é dia 29. Vamos orar, fazer as nossas anotações. E aí depois... eu leio Provérbios 28, fazemos as anotações direitinho. E na hora de postar, que é para vocês que estão aqui no YouTube, vocês vão ver eles separadamente. Então, cada dia, cada vídeo com um dia diferente, ok? Nós estamos lendo Provérbios e fazendo anotações diárias, como o versículo que mais nos marcou, por que esse versículo nos marcou, o que nós aprendemos com esse versículo, o que eu preciso mudar, como podemos aplicar e algo pelo qual nós somos gratos, tá? Te convido agora a fazer essa oração comigo para nós introduzirmos e iniciarmos essa leitura. Pai, te rendemos graças, te agradecendo por essa semana que já se iniciou desde ontem, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta leitura, pedindo direcionamento para a nova leitura, o que vai acontecer, o que o Senhor quer fazer e falar aos nossos corações. Peço também que o Senhor venha direcionar essa leitura de hoje, que o Senhor venha dar ordem aos seus anjos para guardar-nos, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, tudo que é nosso, tudo que leva nosso nome, nosso sangue, desde bens, de plantas, animais, filhos, tudo, Paizinho. Nos guarde, nos proteja, nos deixe invisíveis no mundo espiritual para que não soframos nenhum ataque, nenhum contra-ataque. Peço o espírito de sabedoria para ler a palavra do Senhor, espírito de revelação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos embora lá. Cabelinho. Provérbios 29. Quem é repreendido muitas vezes, mas é teimoso, não muda. Será destruído de repente e para sempre. Quando os justos triunfam, todos são felizes, mas quando os maus ganham, o povo sofre. Quem ama a sabedoria faz o seu pai feliz, mas quem anda com as prostitutas desperdiça a sua fortuna. Um rei que é justo dá estabilidade ao país, mas quem cobra impostos demais arruína a nação. Esse versículo 4 é um reflexo de muitos países que nós vemos, infelizmente, sendo dominado por governos autoritários. E aqui é dito claramente e fala sobre a questão de cobrar muitos impostos. Então, a partir do momento que nós vemos um país que abusa do poder, que cobra demasiadamente imposto, que faz coisas além do que deveria, o povo sofre. Então é bíblico, não tem nada demais. Nós conhecemos vários países ditatoriais e a única coisa que vem na nossa mente é: o Senhor já avisou, o Senhor já fala. 5. Quem está sempre elogiando o outro lhe prepara uma armadilha. Olá, bem-vinda, Lilian.
Na maldade do mal há sempre uma armadilha, mas o justo conta de alegria. Estamos lendo Provérbios, caso tenha interesse de participar, fiquem aí, Provérbios 29. O justo se interessa pelos direitos dos pobres, mas o mal não se importa com isso. Então, aqui a palavra do Senhor, já no versículo 7, diz que se você for uma pessoa justa, você vai se importar com o direito dos pobres. 8. Os arrogantes agitam a cidade inteira, mas os sábios acalmam as pessoas. Quando o sábio discute com o tolo, não importa se este ri ou se irrita, o sábio não vai conseguir nada. Então aqui também está falando que nós devemos tomar cuidado em quais discussões nós entramos, porque tem assuntos que nós vamos perder. Se o governante presta atenção a mentiras, todos os seus ministros se tornarão corruptos. Peraí, vou ler de novo. Se um governante prestar atenção a mentiras, todos os seus ministros se tornarão corruptos. Novamente falando de governo. O pobre e os opressores têm isto em comum. É o Senhor que dá a vida aos dois. O rei, que é justo como os pobres, reinará durante muito tempo. A vara da correção, da sabedoria, a vara da correção da sabedoria, mas o filho que faz o que quer envergonha sua mãe. Desculpa. Beber uma água. Eu tava fazendo arroz, eu espero que eu tenha apagado o fogo do arroz. 17. Se você corrige o seu filho, você viverá em paz e alegria. Então aqui, ó, a palavra do Senhor já diz que nós devemos corrigir os nossos filhos, tá? Esse negócio de, não briga com o filho para não traumatizar, não isso para não traumatizar, não aquilo para não traumatizar. Cuidado, a palavra do Senhor diz que nós devemos corrigir, que nós devemos usar a vara da disciplina com disciplina e diligência, que nós devemos corrigir a criança. Quando o povo não é guiado por Deus, somente acha desordem. Feliz é a nação que obedece à lei de Deus. Vou ler na minha versão, que é melhor. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, aqui nós vemos que Deus usa profetas para poder fazer correção. Ele está falando um termo aqui de profecia. Então, o profeta nada mais é do que aquele que leva a correção de acordo com a palavra do Senhor. Então, o profeta é aquele que te corrige através da palavra, tá? 19. Não corrija um escravo só com palavras, mesmo que ele entenda, não fará caso delas. Há mais esperança para o insensato do que para quem fala sem pensar. Então Deus tem falando aqui, cuidado, vocês sanguíneas, coléricas, que tendem a pensar, falo por mim, né? Tende a pensar muito rápido e às vezes fala mais rápido ainda, cuidado. O escravo trata com mimos, O escravo tratado com mimos desde a infância não vai querer fazer nada quando crescer. Uma pessoa irada causa brigas, e quem é violento comete muitos pecados. Quem tem orgulho será humilhado, mas o humilde
resulta em muitas honras. Deixa eu ler aqui que é melhor. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo. Ouvindo o juramento, fica em silêncio. Ter medo das pessoas é cair numa armadilha, mas confiar no Senhor é estar seguro. Muitos querem ser amigos do governante, mas é o Senhor que dá o que a pessoa merece. Então aqui está falando vocês que gostam de puxar saco, que acham que precisa estar sempre com uma autoridade para poder obter as coisas. A palavra do Senhor diz que é Ele que dá as coisas. Se você confiar nele, você estará seguro. Os justos detestam os perversos, e os perversos detestam os justos. Bora lá, então, para as nossas anotações. Lembrando que Provérbios vai até 31. Então, nós vamos estar aqui lendo até o dia 1º, ok? Vamos ler amanhã Provérbios 30 e depois, dia 1º, vamos ler Provérbios 31. Bora lá, versículo que me marcou. Para mim foi o 18. Marquei alguns aqui, mas o 18 com certeza. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas quem guarda a lei, essa é feliz. Nossa, vocês têm noção que o Senhor fala? Que se nós estudarmos tudo isso que Ele falou, se nós formos lá na Torá, que são o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós guardarmos os mandamentos dele, se nós formos lá para Romanos, lá para os Evangelhos, e ver o que Jesus falou através de seus discípulos, e ver lá em Romanos o que foi escrito e apresentado para a Igreja do Senhor, nós viveremos felizes. Então, por que esse versículo me marcou? Porque um povo sem direção, sem correção, sem entendimento e revelação das leis, vive perdido e infeliz. E agora que eu reparei que estou escrevendo. Ai, gente, me perdoa. Hoje eu tô um pouco assim porque minha avó me ligou há pouco. E ela me deu uma notícia muito triste. E aí eu tô um pouquinho avoada ainda. Tô processando isso. O que eu aprendi? Eu aprendi que devemos ouvir os profetas do Senhor, que devemos praticar as leis para
sermos felizes. Então foi isso que eu aprendi. O que eu preciso mudar? Ter mais disciplina. Em cumprir os mandamentos do Senhor. Tá, bora lá. E como eu posso aplicar isso hoje? E eu vou deixar aqui já algo que eu sou grata. E eu vou escrever algo que eu sou grata. Eu sou grata. Sou grata por seguirmos uma fé. Na verdade, sou grata por termos revelação de quem o Senhor é. E porque o Pai nos deixou um manual para nós praticarmos e conhecermos e termos mais revelação dele. Então, gente, o Senhor nos deixou esse manual, a Bíblia. E ele diz que se nós seguirmos, nós seremos felizes e completos. Então eu pergunto, como nós não somos felizes, como... Óbvio, né? Tem várias situações, gente, né, nisso. Mas será que nós realmente estamos cumprindo, seguindo, tendo a prática de leitura, tendo a prática de conhecer a palavra do Senhor, tendo a prática de praticar aquilo que o Senhor diz que nós devemos fazer? Então fica o meu questionamento. Como aplicar isso hoje? Eu vou falar aqui de acordo com aquilo que eu senti no meu coração, de acordo com a revelação que o Pai tem a mim em relação à minha vida, em relação ao meu propósito, em relação ao meu ministério, em relação à minha identidade em Cristo. Então vocês anotem um de vocês, tá? Isso daqui em específico agora eu não vou falar pra vocês. Vou falar aqui algumas coisas. Uma eu já escrevi, então eu tô escrevendo um complemento. E aí eu vou falar pra vocês essa segunda parte, que seria um complemento. Ok. Aqui o que mais me pegou foi essa questão de não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Uma sugestão que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu coloquei, que eu vou fazer também, é começar a
utilizar a prática da profecia. Como assim, Edilene? Nós sabemos que tem o ministério profético, né? Tem pessoas que são profetas de ofício, tem pessoas que têm o dom de profecia. Nem toda pessoa que tem o dom de profecia é um profeta. Ou caso vocês não saibam, vocês estão sabendo agora, tá? Porque o dom de profecia é um dos dons, assim, que tem escrito lá, Romanos, acho que em Romanos. Tem os frutos do Espírito e os 9 dons. Vou até procurar aqui. E o profetizar também é um dom. Só que existem os ministérios dentro da igreja, que são os chamados ministérios de ofício, né? Que também não é todo mundo que tem. Uma pessoa pode ter o dom da profecia, mas essa pessoa não necessariamente vai ser um profeta. Como assim, Edilene? Tá. Eu vou pegar para vocês os versículos para ficar mais fácil. Por isso que, Edilene, tem que gravar as passagens. Eu gravo o texto, mas não gravo as passagens. Ok, vamos lá. Efésios 4:11. Descreve como apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor, tá? Tá escrito em Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Eu acredito fiamente nisso. Eu acredito que a igreja do Senhor é composta por esses 5 ministérios, que vão ter pessoas dentro desses 5 ministérios e cada um vai exercer o seu papel dentro da igreja. Então, nem o pastor é maior do que o profeta, nem o profeta é maior do que o mestre, nem o mestre é maior do que o evangelista, nem o evangelista é maior do que o apóstolo. Mas cada um tem o seu desígnio diferente dentro da igreja e eles se complementam formando um corpo de Cristo. A questão é que o pastor em si é aquele que cuida da ovelha. Então, no caso, a igreja, né? O pastor tá ali cuidando das ovelhas, tem aquela responsabilidade dentro daquela igreja de cuidar daquelas ovelhas. E aí o apóstolo não. O apóstolo é aquele que implementa, é aquele que traz fundamentos dentro da igreja. O profeta é aquele que, igual diz a palavra, né? Que corrige, que fala das leis, que confronta. O evangelista é aquele que tá lá fora, quer dizer, vai lá fora para trazer o povo para dentro. E o mestre é aquele que ensina a palavra. Então, eu acredito que a igreja sadia é composta por esses ministérios, tá? E aí nós vemos aqui em aonde... Cadê? Coríntios, não é Romanos, é Coríntios. Coríntios fala sobre os dons. Vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 12:8. Isso tudo para falar como aplicar hoje, tá? Vocês têm que entender a base antes. Porque a um é dado mediante ao Espírito, palavra de sabedoria. O outro, do mesmo Espírito, palavra de conhecimento. O outro, no mesmo Espírito, fé. O outro, no mesmo Espírito, dons de cura. O outro, no mesmo Espírito, operações de milagres. O outro, no mesmo Espírito, dom de profecia. O outro, no mesmo Espírito, discernimento de espíritos. O outro, no mesmo Espírito, variação de línguas. E o outro, capacidade de interpretá-las. Bom dia, Elaina! Gente, pra quem não sabe, a Elaina é minha irmã. É a minha mana mais velha, de sangue mesmo, tá? Tenho 2 irmãs, a mais nova e a mais velha. E a Elaina é a mais velha. Então, voltando. 5 ministérios, 7 dons, tá? Você pode ser uma pessoa que tem o dom de profecia, mas você não é profeta. Você pode ser um profeta e você tem um dom de sabedoria. Você pode ser um profeta e ter um dom de curar. Você pode ser um profeta e ter o dom de operação de milagre. Você pode ser um profeta e ter variedades de línguas. Você pode ser profeta e ter uma capacidade de interpretar aquelas línguas. Porque isso são dons do Espírito.
que o Espírito distribui para a sua igreja, para que a sua igreja seja saudável e todos em um contexto manifeste a glória do Senhor. Então você pode ser usada em qualquer um desses dons do Espírito, tá? Mas não necessariamente você vai pertencer a um daqueles 5 ministérios. Entende? Por quê? Porque quando nós falamos lá em Éfeso dos ministérios, são aqueles que vêm para estar dentro da igreja, para servir a igreja, para serviço de igreja mesmo. E nós sabemos que não são todas as pessoas que têm esse chamado, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando aqui em Provérbios 29 diz que não havendo profecia o povo se corrompe, mas quem guarda a lei, essa é feliz, como nós podemos praticar isso? Já que talvez você não conheça nenhum profeta, ou talvez você não acredite em profeta, ou talvez, sei lá, você não tenha nenhuma informação como profeta, você pode profetizar. Você pegar a Bíblia, e você pode ser o profeta da tua casa. Você pode abrir aqui em Salmos. Cadê? Você pode abrir em Salmos. Apareceu aqui pra mim Salmos 107, né? E aí você pode. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E aqui você pode começar a ler a palavra do Senhor e começar a profetizar. Você mesmo está profetizando dentro da tua casa. Um Salmos aqui que está gravado, que eu amo. 23. Profetiza na tua casa. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelo amor da sua vereda. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E assim você vai recitando salmos. O que você está fazendo? Você está profetizando sobre a sua vida. Você está profetizando sobre a sua casa, tá? Você troca aqui, tem algumas palavras, você pode colocar você dentro do contexto. Você pode colocar a sua casa, a minha casa, o meu marido, a minha família. Usar a primeira pessoa. Isso se chama orar a palavra, quando você está em oração. Quando você está em oração, e profetizar a palavra. Porque não há profecia maior do que a palavra do Senhor. Então talvez você não seja um profeta. Talvez você ainda não tenha um dom da profecia. Mas você tem essa capacidade nas suas mãos de pegar a palavra do Senhor, pegar uns salmos e começar a declarar e profetizar na sua vida, tá? E assim você vai gravar, guardar as leis do Senhor no seu coração. Você vai blindar a sua casa. Então, o que eu coloquei, como eu vou aplicar isso hoje? Eu vou pegar um salmo, vou pegar um versículo, vou pedir direcionamento ao Senhor e vou praticar a profecia dentro da minha casa. Orando dentro da minha casa, profetizando dentro da minha casa. Então, é isso que nós temos que entender, tá? Ministério. Novamente, ministério. São os 5 ministérios que o Senhor nos deu e separou para as pessoas trabalharem dentro do ofício da igreja. Bom dia, mãe, bênção. Que são designados como profeta, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Ofício, 5, tá? Dons, são 7. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las, tá? Você pode ter esses 7 dons e não ser do ministério, dos 5 ministérios. Ou você pode fazer parte de algum dos 5 ministérios e você ter esses 7 dons, tá? Ah, Edilene, eu não tenho nenhum desses 7 dons e eu também não tenho nenhum dos ministérios. Não sou apóstolo, não sou mestre, não sou pastor, não sou evangelista e não sou profeta. Ok, você é assim como a maioria das pessoas. Tudo bem, você tem a palavra do Senhor. E você pode começar a profetizar através da palavra do Senhor. Então você não precisa ser um mestre, um profeta, você não precisa ter os dons para começar a profetizar e a declarar na sua vida. Se você não sabe o que falar, se você não sabe o que declarar, pegue a palavra do Senhor,
pega um Salmo 91, pega o Salmo 23, pega o Salmo 27, o Salmo 102 e começa a profetizar na sua casa. Tem alguma palavra aqui que fala do outro, você começa a trocar e substituir por você. Eu sou isso, eu sou aquilo, a minha casa é aquilo. Você vai estar profetizando através da palavra. E aí, para quem é da oração, da intercessão, isso também não é uma disciplina, mas é uma forma que muitas pessoas utilizam através da intercessão, que se chama orar a palavra. Então você pode simplesmente pegar uns salmos e sentar enquanto você estiver orando ali e começar a orar aqueles salmos. Você vai estar orando a palavra, tá? Às vezes nós não temos palavras, às vezes as palavras somem, mas a palavra do Senhor está aqui. Então nós temos essa ferramenta, esse manual para nós fazermos tudo que nós quisermos dentro da palavra. Amém? Vamos orar então, para nós começarmos a leitura do 28, para eu poder salvar e deixar aqui no YouTube. Pai, te agradecemos por essa leitura, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por essa revelação, te agradecemos por esse cuidado. Eu peço, Senhor, no nome de Jesus, aqueles seus filhos que foram chamados e designados para um dos 5 ministérios, ao qual o Senhor escreveu, que serve para a edificação do corpo e da igreja do Senhor, que o Senhor possa despertar na vida dos seus filhos, que eles possam entender se eles são uns evangelistas, se eles são profetas, se eles são mestres, se eles são apóstolos, se eles são pastores, que o Senhor possa trazer a revelação no coração deles, para que eles sigam prosseguindo, conhecendo o Senhor, tendo revelação dos seus chamados e aumentando as suas capacidades de acordo com aquilo que o Senhor designou para eles desde a formação do mundo. E aqueles que não são chamados para o ministério, para serviço do ministério, mas que têm acesso ao Senhor através dos 7 dons, que o Senhor possa derramar sobre eles os dons, para que eles possam operar dentro dos dons, para que o seu nome seja glorificado, para que nós tenhamos uma igreja saudável, para que nós tenhamos igrejas saudáveis, que tenham os 5 ministérios presentes, mas que também tenha distribuição dos dons presentes, para que a glória do Senhor seja manifesta dentro dessa casa, dentro dessa igreja, dentro dessa família, para que o corpo do Senhor funcione perfeitamente, porque nós sabemos que o Senhor não separou esses ministérios à toa. Sabemos que o Senhor não deixou esses dons à toa. É para serviço do povo, para serviço em comunidade, para o teu nome ser glorificado, porque o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que o Senhor. Então nós só conseguimos ter acesso a essas obras maiores a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, entregamos as nossas vidas para o Senhor e começamos a ter intimidade e revelação do que o Senhor é, para poder operar nesses dons, para poder ministrar nesses dons. Eu peço que o Senhor capacite cada um de nós de acordo com o ministério que o Senhor separou, de acordo com o dom que o Senhor tem designado para cada ministério também, porque nós sabemos que cada dom também engloba dentro de uma capacidade que ajuda nos ajuda a administrar, nos ajuda a servir com maestria. Então que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, dar revelação, dar entendimento, dar sabedoria para cada pessoa, Pai. Aqueles que ainda não sabem o seu propósito, o seu ministério, revele a eles, e que Tu possa encher os seus filhos de dons, para que o corpo do Senhor seja saudável, para que haja manifestação do Senhor sobre a casa dos seus filhos, sobre a obra do Senhor, Pai. Eu te peço que o Espírito Santo permaneça conosco nesse dia de hoje, nos ensinando, nos orientando, que os anjos continuem guardando as nossas vidas, nossas casas e as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém?